Hoje a entrevista do Jornal do Meio-Dia especial com o governador Pedro Táxi. Vamos falar de saúde, educação, obras, crise financeira e também de política. O PSDB está tentando fazer uma aliança com 10 partidos para o projeto de reeleição do governador. E para falar sobre estes assuntos é que nós recebemos ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o governador Pedro Táxi do PSDB. Boa tarde, governador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Quero cumprimentar vocês, o Dorileu, todo o Grupo Gazeta e o seu qualificado telespectador. Eu estou à disposição. Governador, o senhor esteve ontem em Brasília numa reunião com o pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin. Participaram também o coordenador político da campanha de Geraldo Alckmin, o Marconi Perillo, o deputado federal Nilson Leitão, e também o presidente estadual do PSDB aqui de Mato Grosso, Paulo Borges. Em relação aqui à candidatura de Pedro Táxi à reeleição, está tudo caminhando bem. Sim, em Brasília nós fomos para tratar de temas de Mato Grosso, como recursos para as escolas técnicas estaduais. Mato Grosso tem 8 escolas técnicas, nós estamos construindo mais 8 escolas técnicas, 4 devem ficar prontas agora até o mês de julho, e o dinheiro, a parte da União ainda não foi depositado, para que nós possamos terminar 4 dessas escolas. Também tratamos do recurso do BNDES para a cidade, para a regularização fundiária, são 72 milhões de reais. E além disso, encontrei o governador, o presidente Alckmin, o deputado Nilson Leitão, o Perillo, e lá foi conversado sobre uma visita do presidente Alckmin ao estado de Mato Grosso, que deve ser entre 6 e 7 do mês de julho. Seria segunda-feira, mas em razão de outras agendas, deve se confirmar entre o dia 6 e 7 de julho, mas ainda não está confirmado. Sobre a eleição aqui, sobre a sucessão estadual aqui em Mato Grosso, isso deve, com certeza, ter feito parte dessa agenda. Sim, conversando. Existe ainda alguma dificuldade do governador Pedro Táxi com o PSDB estadual para ser o candidato à reeleição ou não? Nenhuma dificuldade. Agora, para você ter uma candidatura, mesmo candidatura à reeleição, você precisa conversar com partidos políticos, o que está sendo feito hoje pelo deputado Nilson Leitão, pelo presidente do PSDB, Paulo Borges. Lúcio e Nayara, eu estou trabalhando por Mato Grosso. Quero terminar esse meu mandato, ao menos cumprindo aos compromissos que nós assumimos com o cidadão mato-grossense. Governador, falando em compromisso, foi um compromisso de campanha, uma promessa de campanha, terminar o VLT. É uma cobrança que a população faz. Não deu tempo, 4 anos, está terminando, não vai dar tempo de terminar o VLT. Como que o senhor vai conduzir agora essas obras do VLT nessa campanha de reeleição? Veja, Nayara, muito obrigado por essa pergunta. A questão do VLT. Nós passamos 2 anos e meio, desde o primeiro mês do nosso mandato, buscando acordo com o consórcio. O consórcio chega em 2017, confessa o Silval Barbosa, que recebeu dinheiro do consórcio para as obras do VLT. A partir daí, da chamada Operação Descarrilho, nós tivemos que mudar toda a estratégia do governo, que já estava pronta. Uma vez que Mato Grosso tinha informações de corrupção no VLT, mas nem jornalistas investigativos como vocês, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas tinha prova a respeito disso. Aí veio a delação do Silval Barbosa. A partir da delação do Silval Barbosa, nós não pudemos mais ter relações comerciais. O Estado de Mato Grosso com o consórcio do VLT. Rompemos o contrato. Para que o cidadão tenha uma ideia, em abril do ano passado, final de março do ano passado, era para nós termos iniciado as obras do VLT com o consórcio. No entanto, em razão da Operação Descarrilho, isso não foi possível, porque o Silval Barbosa confessou que recebeu dinheiro do consórcio. Houve buscas e apreensões, prisões nesta operação e mais uma consequência da corrupção, o VLT está aí. O que faremos com o VLT? De lá para cá, elaborando um edital para a publicação de um RDC, um regime disciplinar, ou regime de contratação diferenciado, para que nós possamos, de uma vez por todas, encontrar o norte para terminar o VLT. A mesma angústia do cidadão é a minha angústia para terminarmos. Na campanha eleitoral, eu disse o seguinte: nós
terminaremos a obra do VLT, mas não jogaremos o lixo para baixo do trilho. Eu não posso terminar a obra do VLT com irresponsabilidade. Mas veja que agora eu estou sofrendo as consequências do que foi feito na administração passada. E o que é mais engraçado, algumas pessoas que eram favoráveis ao VLT, eu sempre fui contra o VLT, algumas pessoas que eram favoráveis ao VLT, inclusive investigadas pelo VLT, agora estão nos criticando porque não terminamos a obra do VLT. O senhor que está me ouvindo, a senhora que está me vendo, eu quero pedir uma reflexão. É possível você terminar uma obra com corrupção? É possível, mas é muito mais demorada. É possível terminarmos o VLT? É possível, mas nós queremos terminar com responsabilidade, não com os equívocos, os erros, os ilícitos que foram praticados na administração passada. Veja, me permita só um detalhe, Lúcio, por gentileza. Né? Até a antena da Assembleia Legislativa, parte do VLT está lá, parte da antena está no VLT. Quer dizer, a situação era de quadrilha que se adonou do Estado de Mato Grosso. Governador, o senhor, na prática, aí, o senhor remete a responsabilidade da não conclusão do VLT ao governo anterior. Os seus adversários e os ex-aliados dizem que o VLT não foi retomado porque o governo não fez o que deveria fazer. O fato é que essa promessa não vai ser cumprida. Sobre os adversários e ex-aliados, eles estão tratando de eleição já. Eu estou tratando de bem administrar o Estado de Mato Grosso. É fato que o VLT não vai terminar até 31 de dezembro de 2018. O senhor está só construindo a sua candidatura como Mauro Mendes ou não? Não. Sobre Mauro Mendes nós podemos falar num outro momento. Agora eu gostaria de falar sobre o VLT. O VLT é responsabilidade da atual administração. Agora, a responsabilidade da atual administração decorre do que foi feito no passado. Lúcio, hoje nós recebemos $1 milhão do BID. $1 milhão do BID. Para projetos estratégicos. O BID está dando carimbo de responsabilidade nas obras da Cinfra e nos colocou à disposição quase R$500 milhões. Só falta a União autorizar. Isto mostra que nós estamos fazendo gestão, mas gestão com responsabilidade. Por favor. Governador, falando em saúde, a gente sabe que o Estado passa por uma crise econômica grande, o país passou, né, vem se recuperando, e com a saúde não é diferente. Certo. Antes da gente falar da saúde em si, eu queria entrar num ponto que é o MT Saúde. Por favor. Muitos servidores mandam mensagens aqui para a gente, para Notícia de Frente, direto reclamando do atendimento e da falta de opção, da falta de hospitais que atendem pelo plano. O senhor chegou a falar lá na Vila Real, uma vez que o senhor foi, que o plano teria uma maior cobertura, quando passou por aquela crise, né, do fechamento até do Jardim, do Hospital Jardim Cuiabá. Como que vai ficar essa situação do MT Saúde? Nayara, muito obrigado por essa pergunta. Nós repactuamos os prestadores de serviço ao MT Saúde. Hoje, se você fizer uma pesquisa com os servidores, isso já mudou, já melhorou muito. A crise do Jardim Cuiabá não era uma crise do Estado. O Jardim Cuiabá é um hospital particular que, por questões societárias, estava fechando. Nós passamos o atendimento para o Hospital Santa Rosa, lá em Várzea Grande. O número de prestadores de serviço do MT Saúde aumentou, cresceu e o atendimento melhorou nos últimos 3 meses. Inclusive, nós temos pesquisas que revelam isso. Eu quero agradecer e cumprimentar o trabalho do Basílio no MT Saúde. Antes, o Maurélio fez um bom trabalho, o Brito, mas agora, sob o comando do Basílio, nós aumentamos sim os fornecedores, os prestadores de serviço via Santa Rosa e via hospitais em Várzea Grande. Melhorou nos últimos 3 meses. Você pode notar que diminuiu na imprensa, o que é um bom sinal, diminui na imprensa a reclamação. Agora, está 100%? É lógico que não, porque 300 servidores do Estado saem de convênios médicos por mês e entram no MT Saúde. É um direito do servidor. Nós, através do Basílio, o governo do Estado, estamos conversando, do MT Saúde, estamos conversando com o Fórum Sindical para que nós possamos todos os dias melhorar este plano que é o MT Saúde. Mas, nos últimos 3 meses, nós temos indicadores que revelam a melhoria do atendimento do MT Saúde. Governador, dias atrás, quando ficou praticamente definida a pré-candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, o senhor chegou a dar uma declaração na imprensa na seguinte linha: olha, agora é na base do bateu, levou. O ex-prefeito Mauro Mendes disse à imprensa ontem de que ele não vai entrar na baixaria e fez um pequeno ajuste
inclusive no sobrenome do governador. Disse que não é Pedro Taques, é Pedro Ataques. O senhor está atacando muito? Eu agradeço por essa pergunta, Lúcio, mas eu não quero debater Mauro Mendes, não é isso? O Mauro Mendes, se entender por bem, tem que ser candidato. Eu acho que a democracia exige que nós tenhamos candidatos. As melhores propostas, elas recebem o acordo do eleitor. Agora, o que é engraçado, e eu quero pedir uma reflexão também do cidadão eleitor que está aí, é que batem em mim o dia inteiro, né? Me parece que tem mais ou menos uma jogadinha entre outros dois pré-candidatos. Eu apanho o dia inteiro. Já fui chamado de... Tem uma combinação entre Mauro Mendes e o Wellington Fagundes? É uma combinação. Eu apanho, me chamo de incompetente, me chamaram até de troço um dia desse, né? Todos os dias eu apanho, né? Até Jesus Cristo, quando entrou no templo e expulsou os vendilhões, Jesus também não aceitou esse tipo de provocação. Imagina eu que sou um pecador. Os seus ex-aliados são os vendilhões? É isso? Não, Lúcio, eu não estou dizendo Não, isso. é uma pergunta. Não estou dizendo isso. Eu quero que eles sejam candidatos, né, e exerçam o seu direito constitucional à eleição. O que eu estou dizendo é que eu estou administrando bem o Mato Grosso, mas o cidadão está notando isso. Bate, esconde a mão. Bate, e eu não vou fazer uma política de bateu, levou, não vou fazer isso. Agora, eu não vou, Lúcio, ser esculhambado como eu tenho sido feito durante 3 anos. Até de troço já me chamaram, não é isso? Mas eu tenho a liturgia do cargo. Mas algumas respostas... Me permita, né? Eu tenho a liturgia do cargo, eu sou governador por vontade de Deus e do povo de Mato Grosso, no mínimo até o dia 31 de dezembro de 2018. Então, eu vou continuar exercendo a minha atribuição com respeito ao cidadão, com respeito a todos, como eu faço. Agora, algumas respostas o senhor tem dado. Por exemplo, teve uma declaração aí que me parece que foi do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, onde ele teria dito, olha, o governador Pedro Taques falhou tanto na administração que o governo de Sival Barbosa parece até que foi melhor do que o dele. Aí o senhor falou o seguinte, olha, quem fala isso está compactuando com a roubalheira? Não, foi isso que o senhor disse, não foi? Disse Na Rádio Vila Real, terça-feira. Eu disse o seguinte, Lúcio, quem concordar com o que ocorreu na administração passada, amigo, o cidadão mais simples, ele está vendo o que está acontecendo, né? Eu confio muito no cidadão, porque a nossa administração é feita para aquele que é mais pobre, aquele que é mais humilde, aquele que mais precisa. Veja que nós tiramos da cegueira 70 mil pessoas, quase 70 mil pessoas. Veja que nós fizemos 2.600 quilômetros de estradas. Veja que nós diminuímos os indicadores de crimes no estado de Mato Grosso. Veja que nós criamos 40 escolas em tempo integral, quanto não existia. Portanto, você dizer que não existiram avanços... Agora, se você me perguntar, governador, o senhor fez tudo o que desejava? Lógico que não. Como nos últimos 3 anos, ninguém fez, em razão da crise econômica, que já ficou para trás, graças a Deus, nós estamos saindo da crise econômica. Agora, o que não pode é você apanhar todos os dias. Todos os dias. Não, você pega assim, é incompetente, é fracassado, o governo... Aí, Lúcio, num determinado momento eu tenho que responder, mas a minha preocupação maior é com aquele cidadão que, por exemplo, que está sendo atendido na agricultura familiar. 50 mil. A minha maior preocupação é com os 2.500 alunos das escolas militares, que não existia em Mato Grosso. A minha maior preocupação hoje, Lúcio, é dar a ordem de serviço para a ponte W11 em Rondonópolis. A minha maior preocupação é entregar a Salgadeira. A minha maior preocupação é terminar a saída da Chapada, a saída da Guia aqui em Cuiabá. Agora, vamos debater o estado de Mato Grosso. Governador, o senhor acredita que o senhor vem sendo atacado? Não é só o Mauro Mendes que vem atacando o senhor. Os seus ex-aliados vêm também, até o próprio ex-vice-governador Carlos Fávaro, que disse recentemente à imprensa que Pedro Taques prometeu muito, cumpriu pouco e não ouviu ninguém. O senhor atribui isso à falta de espaço que o senhor deu para esses políticos? Até mesmo Mauro Mendes disse que o senhor estava querendo que ele fosse o seu vice, como se o vice não fosse um cargo de prestígio no seu governo. Faltou espaço para esses políticos? Na realidade, ele complementou essa declaração. O ex-prefeito Mauro Mendes disse o seguinte, olha, até dias atrás eu prestava, agora porque você é candidato, não presto mais? Mas eu posso responder isso invertido. Né? Até 2017 eu prestava. Até a campanha do Mauro Mendes em 2016 eu prestava. Agora eu não presto mais? Esse é um ponto.
A respeito do vice-governador, quero expressar a ele o meu respeito, espero que ele cumpra seu caminho, mas eu nunca vi, em nome da verdade, o Carlos Fávaro me ofendendo como pessoa, eu nunca vi isso. Não, eu falo críticas ao governo. Críticas, o senhor acredita que o senhor está sendo criticado tanto por ex-aliados que o senhor não deu espaço não pelo Carlos Fávaro, para eles? Não nesse caso, não pelo Carlos Fávaro, mas alguns milionários que entendiam que mandariam em mim, que queriam nomear todas as pessoas, que queriam conduzir políticas que eu não concordo. Em razão disso, algumas pessoas, é normal. O senhor não deu abertura para essas pessoas? Não dei abertura e não daria, enquanto for governador do estado de Mato Grosso, não darei. O deputado federal Dilton Sacchetti, ele chegou até a pedir para que o senhor desse nome aos bois. Quando o senhor fala em milionários que queriam utilizar Pedro Táxi como menino de recado, sim, foi esse o termo que o senhor usou? Exatamente. O senhor está falando de Otaviano Pivetta, Mauro Mendes? Senhores, eu estou falando daqueles que hoje estão magoados. Sobre Adilton Sacchetti, quero mandar um abraço ao deputado Adilton Sacchetti, falei com ele hoje 2 vezes. Hoje. Né, com ele 2 vezes hoje. O Adilton Sacchetti, ele tem... Ele disse que é o seguinte, que é ruim quando se generaliza. E ele pediu para o senhor dar nome aos bois. Adilton Sacchetti, quero expressar meu respeito a ele. Né? Um abraço, Adilton Sacchetti. E outra questão, governador, ainda falando de Adilton Sacchetti. No grupo do Democratas, fala-se que Adilton Sacchetti, ligadíssimo a Blairo Maggi, poderia compor lá a chapa dos Democratas ao Senado. E também se fala o seguinte, o ex-vice-governador Carlos Fávaro, que a Nayara acabou de citar aqui, do PSD, também poderia compor uma futura coligação. Entendi. Carlos Fávaro ligado a Iraí Maggi. O clã Maggi vai estar de um outro lado nessa eleição? Senhores, quem sou eu para adivinhar o futuro, né? Uma coisa é certa, nós teremos candidatos e cada cidadão escolhe o candidato que desejar. Isso, graças a Deus, a democracia é assim. Eu seria o último a querer que as eleições não tivessem apoiadores. Cada um tem a sua liberdade, Lúcio, de apoiar quem deseja, escolher o melhor projeto para Mato Grosso. Nós estamos mostrando o trabalho. A grande discussão é, você vai administrar, você administrou para os mais humildes, olhando aquele que mais precisa, pensando no futuro dos filhos dos trabalhadores. Esta é a diferença. Esta é a principal diferença. O senhor quer dizer que os seus adversários serão os milionários e os barões, é isso? Eu não quero dizer nada. Quando, Lúcio, eu quero dizer alguma coisa, eu digo, porque eu não sou homem de mandar recado a quem quer que seja. O senhor fala em administrar para os que mais precisam. E o senhor sabe, o senhor acabou de falar que não gosta desse jogo de ataques, mas vai sofrer muito ainda. Faltou responder, me permita, desculpe claro, interrompê-la, a questão do Mauro Mendes como vice. Eu nunca chamei Mauro Mendes para ser vice, até que, uma vez que até a vaidade dele não permitiria isso, né? Certo, o senhor chegou a falar que não gosta desse jogo de ataques, mas sabe que durante as eleições vai ter muito esse jogo de ataques. Como que o senhor vai conseguir separar, conseguir fazer uma campanha que a população quer realmente ouvir, que são um trabalho feito e as promessas, né? Mas sem deixar de responder seus aliados. Porque o senhor mesmo falou lá na Rádio Vila Real que vem até sofrendo com fake news. Sim, como eu vou resolver isso? Primeiro, acordando e lendo o Salmo 91, trabalhando bastante, dormindo e lendo o Salmo 91. 1000 cairão de um lado, 10.000 do lado direito e nada te atingirá. Assim, conversando com o cidadão, o que é absolutamente normal. Governador, o ex-senador Jaime Campos, com quem o senhor mantém aí uma boa relação, o senhor esteve lá em Várzea Grande entregando títulos lá para famílias de bairros periféricos. E tenho mais, no dia 5, mais 400 títulos. Ele esteve ontem aqui no Jornal do Meio-Dia e eu fiz uma pergunta a ele. Certo. Em relação a uma declaração do senhor. Qual? Que o senhor disse que, olha, Mauro Mendes traiu Jaime Campos lá em 2014... para apoiar o Wellington Fagundes, por causa disso o Jaime Campos renunciou à candidatura dele à reeleição, e ontem ele disse aqui que não foi isso não, disse que ele contou com o apoio de Mauro Mendes. Terminou a convenção, Mauro Mendes procurou ele com toda humildade, falou, estamos juntos, e que não teve essa traição. O senhor governador, o senador Jaime Campos está dizendo isso, que foi vítima. Quem sou eu para falar de forma diferente, né? Mas o que rolou no momento não foi isso. Mas respeito a opinião do senador Jaime Campos. Na época, então, teve a traição. Agora, se ele está dizendo, ele foi vítima, está dizendo que não foi vítima, não me cabe colocar minha colher de pau nesse angu, né?
Certo, governador. Falando ainda um pouquinho, daqui a pouco a gente, antes de encerrar a volta, né, nesse assunto de política, mas falando ainda da sua gestão. Certo. Recentemente o governo, ele rescindiu o contrato com a IG Global. E como que vai ficar a ZPE de Cáceres? E porque a IG Global é responsável tanto pela ZPE quanto também pelo aeroporto. E não só isso, né? Aí o cidadão como eu, nós ficamos angustiados para terminar as obras. Imagine o seguinte, a IG Global, aqui em Mato Grosso, nós temos os 2 COTs, a 8 de abril, a ZPE, uma outra empresa do grupo, escolas técnicas. Ela quebra, não tem condições, está em recuperação judicial. Né? Quer dizer, recuperação judicial está prevista em lei 11.105 de 2005. Conheço bem a lei de recuperação judicial. Muito bem. Aí nós temos que substituir a empresa para terminar a obra. Nayara, o que você disse é muito importante no seguinte sentido. Imagine uma obra como o Trevo do Santa Rosa. Nós ficamos 3 anos tirando empresa, colocando empresa e a obra demorou 6 meses. A obra da Salgadeira, parada há 8 anos. Na nossa administração, ficamos 3 anos só tentando resolver problema de papel. E aí a obra demora 6 meses. Quer dizer, as empresas também estão na crise e agora estão responsabilizando a Copa. Quer dizer que a empresa pode responsabilizar a Copa, né? O governo do Estado, em razão da crise, não pode responsabilizar a Copa. Governador, a imprensa já está divulgando hoje que aquele caso onde o senhor é investigado no Superior Tribunal de Justiça pode descer para ser analisado, investigado aqui pela Justiça Estadual. Nesse caso, voltaria às mãos do desembargador Orlando Perry a investigação da Grampolândia. E o governador Pedro Taques e Orlando Perry trocaram farpas antes desse processo subir para o STJ. Voltando para cá, existe uma preocupação do governador em relação a isso? Nenhuma preocupação, Lúcio. Eu sou um homem que acredita em Deus e acredito na justiça. Eu sou contra o foro por prerrogativa de função, totalmente contra. Aliás, como senador, eu já me manifestei sobre isso, como professor, já me manifestei, como governador. A decisão da justiça tem que ser cumprida. Well, temos 1 minuto para encerrar. Se o deputado Wilson Santos, professor de História, resolver escrever um livro sobre a atual administração, que marca Pedro Taques vai deixar? Sim. Um abraço ao Wilson Santos, que aliás hoje foi aprovado agora a 170 milhões para a saúde. Isso seria importante ser comentado. Um projeto meu. Eu apresentei o projeto para 170 milhões de reais para nós quitarmos o débito com a saúde. Inclusive, as filantrópicas serão beneficiadas por esse importante projeto, que será sancionado na semana que vem. 170 milhões, Lúcio. Isso nunca ocorreu em Mato Grosso. Isto é gestão. E o Wilson Santos foi o vice-líder que conduziu a aprovação deste projeto. Eu quero agradecer aos deputados que votaram a aprovação deste projeto, que vai beneficiar o cidadão mais simples, aquele que precisa do SUS, aquele terá 170 milhões para a gente, nós vamos repassar para os municípios, vamos repassar para as filantrópicas e nós vamos diminuir um pouco o sofrimento do cidadão na saúde. Já pagamos 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, estamos pagando em maio. 2017, agora com esse projeto, os 2 meses e meio, 3 meses atrasados de 2017, quitaremos com o dinheiro do fundo e repassaremos o recurso para os municípios da atenção básica e atenção primária. Temos 30 segundos para concluir. 30 segundos. Muito obrigado e quero pedir ao senhor que faça a seguinte... Qual é a marca? Eu só disse qual é a marca. Qual é a marca? A marca do governo Pedro Taques. De cuidar daquele que mais precisa. A marca de cuidar do mais humilde. Muito obrigado a Nayara e Lúcio e ao qualificado telespectador. Governador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, governador. Obrigado.